Muitos pacientes e mesmo familiares, quando estão diante de um diagnóstico de câncer, a primeira pergunta que surge é: qual que é o tratamento que eu vou fazer? Como que será daqui para frente? E algo muito importante para nós, oncologistas, tentarmos explicar e não antecipar tanto algumas questões, é passar para o paciente que o estadiamento desse câncer, o estágio, como está sendo feito esse diagnóstico no momento, ele é fundamental na definição de qual o risco dessa doença e de que tipo de tratamento será indicado. Se é cirúrgico, se começa por químio, se é cirurgia e químio depois, se vai precisar de radioterapia em algum momento. Então, entender o estágio dessa doença vai influenciar diretamente essa decisão. Isso é algo que eu quero explicar para vocês, porque muitos pacientes já chegam com essa angústia na consulta e muitas vezes antes de uma definição nós precisamos ter mais exames em mãos, ter mais informações para a partir daí tomar as melhores decisões. E também quero passar para vocês por que isso varia na prática, como que a gente chegou a essas conclusões que a apresentação da doença, a forma como eu vejo ela inicialmente, vai impactar diretamente nessas tomadas de decisões e nesses tipos de indicações. Então vem comigo para entender isso melhor durante o vídeo. Antes de entrar no tema, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, manda esse conteúdo para mais gente, ajuda aqui no nosso crescimento e também essa informação chegar a mais pessoas, atingir gente aí que teve um diagnóstico recente, que tem dúvidas sobre essa doença. Eu acredito que esse conteúdo aqui pode impactar de uma forma positiva, por isso eu peço esse apoio de vocês. Para quem quiser participar mais, ter prioridade na resposta de perguntas, existe a possibilidade para se tornar membro do canal, um botão logo ali ao lado. E por último, para quem também quiser saber melhor sobre o seu caso específico, que eu analiso sobre a doença, que a gente converse, tire ali todas as dúvidas, eventualmente uma segunda opinião, eu também faço a consulta online, o contato está aqui na descrição do vídeo e por ali vocês podem ter mais informações e saber exatamente como isso funciona na prática. E bom, eu tenho um diagnóstico de câncer, eventualmente um câncer de mama, um câncer de intestino, pulmão, enfim. Chega para mim um paciente com esse diagnóstico. A definição desse tratamento, do que vai ser feito daqui para frente, está diretamente atrelada ao estadiamento ou ao estágio que essa doença está no início. Como que a gente chegou a essa conclusão? Os estudos eles observaram que aquela forma como eu diagnostico o paciente, aquele tumor está muito pequeno, está muito grande, se ele infiltra muito um tecido, e isso varia muito para cada tipo de câncer. Um exemplo aqui, um adendo rápido. Um câncer de mama, o tamanho é importante. Já em um câncer, por exemplo, de intestino, o tamanho não é tão importante. O que me interessa é a infiltração na parede, isso vai diferenciar o estadiamento da doença. Então, para cada tipo de câncer, nós percebemos que isso é muito variável. E essa apresentação ela vai impactar no que? Se essa doença ela é mais inicial, ou seja, se esse tumor ele é pequeno, se ele não infiltra tantas estruturas, eventualmente uma cirurgia, uma quimioterapia, dependendo do tipo de doença, ela pode ser menos intensiva. E já para um tumor maior, que infiltra mais lesões, o risco desse câncer ter alcançado uma corrente sanguínea, de eu ter micrometástases, lesões, por exemplo, que eu não consigo ver em algum tipo de exame, ele é maior. Por isso que a chance nessas situações de precisar de um tratamento mais intensivo, de eventualmente fazer uma quimioterapia logo após uma cirurgia, ela é maior. De novo, aqui eu estou falando de uma forma geral. Para cada tipo de doença, nós temos protocolos diferentes, análises específicas que a gente tem que fazer. Mas na prática, para vocês entenderem como que é esse raciocínio. Se eu pego uma paciente com câncer de mama, receptor hormonal, por exemplo, de 1 centímetro que operou, talvez ela não vai precisar de quimioterapia, ela pode ir só para uma hormonioterapia direto. Essa mesma paciente com essa mesma característica de câncer, se é o diagnóstico ela tinha um tumor de 5 centímetros, é outro raciocínio, é uma doença de um risco maior. Provavelmente vai precisar sim de quimioterapia, porque o risco dessa doença voltar, caso eu só faça cirurgia, ele é grande. É assim que a gente interpreta esses casos. E um outro dado importantíssimo na questão do estágio da doença, desse estadiamento, é o comprometimento linfonodal. Ou seja, eu tenho um tumor aqui. O primeiro local que ele caminha, normalmente, é a drenagem linfática específica daquele lugar. Eu falei de mama, a drenagem linfática da mama é para axila.
Se eu pego o intestino, que eu citei para vocês, a drenagem vai ser para linfonodos próximos do intestino, no estômago, aqueles que estão em volta do estômago, em pulmão, normalmente mediastinais, mas nessa região também próxima do pulmão. E aí tem uma diferença importante, linfonodos regionais e linfonodos à distância. Se eu tenho um câncer de mama que tem comprometimento de linfonodo, por exemplo, no abdômen, na pelve, isso já é metástase, não é um comprometimento ainda local. Aí tem uma diferença importante, uma doença com linfonodo regional, próximo da lesão comprometido, ela tem um risco maior, mas há um potencial de cura ali. Vai ter que ser feito um tratamento, eventualmente mais intensivo, porque o risco é maior, mas tem possibilidade de cura. Quando esse comprometimento é à distância, é o que a gente chama de metástase. Então é importante diferenciar também esse comprometimento linfonodal, o que é local e o que é distante do órgão, que vai mudar completamente o nosso raciocínio. E já entrando aqui nessa parte, eu tenho a doença bem inicial, a doença que ainda é localizada, mas está mais avançada, nós chamamos isso de localmente avançado na prática, ou seja, é um tumor que ele é localizado, mas ele está um pouco mais avançado, ele tem um risco mais alto. E existe aquele tumor metastático. A gente estadia eles em 1, 2, 3 e 4, em geral 4. Isso pode variar para alguns tipos de doença, que tem 4A, 4B, por exemplo, mas de uma forma geral, o 4 é um estadiamento de bem maior risco e na maioria dos casos a gente já está falando aqui em metástases à distância, ou seja, a raiz daquele câncer saiu para outros órgãos. E aí a interpretação também já é completamente diferente. Aí eu estou pensando numa doença sistêmica. Para a maioria das vezes, só fazer uma cirurgia aqui, por exemplo, não vai funcionar. Por quê? Se isso caiu na corrente sanguínea, pode estar em qualquer local do corpo, por mais que o exame me mostre um ou outro local. Isso que é importante a gente entender, e é algo que eu sempre debato muito com os pacientes sobre isso. Fazer uma tomografia, eventualmente até um PET-CT e ele vir normal, não quer dizer estar curado. Infelizmente, esses exames não são perfeitos, eles não conseguem captar tudo. Lesões muito pequenas, microscópicas, não vão aparecer nesses exames. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter na forma como nos comunicar com os pacientes, como explicar. E por isso é tão importante o acompanhamento. O que vai dizer para nós se uma doença está ali ou não é o tempo. Se esse exame continua normal no tempo, os anos vão passando, eu não tenho uma recidiva desse câncer, a probabilidade de estar curado ela é muito grande. Então é assim que a gente tem que raciocinar, pelo menos com os instrumentos que a gente tem até o momento. Período em que eu estou gravando esse vídeo, tomara que isso mude no futuro, que a gente tenha novos meios para encontrar esse tipo de alteração. Mas o ponto desse vídeo aqui é dizer para vocês o seguinte: não basta eu receber uma mensagem, alguém entrar em contato comigo, mesmo o paciente chegar no consultório falando, ó, tá aqui, tem um câncer de pulmão, qual que é o meu tratamento? Depende. Depende muito desse estadiamento, esse é um ponto fundamental, qual que é o estágio dessa doença, qual que é o tamanho desse tumor, ou onde ele infiltra, tem linfonodo comprometido, não tem, a distância, os outros órgãos, o que tem ali. Isso é fundamental para a definição de tratamento, do que precisa ser feito. E não só se vai ou não fazer quimioterapia, mas também o tipo de quimioterapia que seria indicada aqui. Porque pode ser que seja um tratamento um pouco mais leve, com menos ciclos, ou seja, um tratamento mais extenso, com maior dose, com maior período. Tudo isso é variável conforme esse estadiamento. Então isso é fundamental. Um parênteses, ele é importante, define o tratamento, mas vale acrescentar que a condição do paciente também faz diferença. Ou seja, um paciente que tem muito problema de saúde, está mais idoso, que tem algum tipo de limitação, eu fazer um tratamento mais intensivo, por mais que seja indicado, pode ser muito perigoso, pode trazer um risco muito grande. Então, a oncologia na prática, eu posso ter o livro, eu posso ter o protocolo, os estudos, mas vai muito do oncologista conversar com o paciente, avaliar ele, qual que é a performance, o que esse paciente busca, essa família, e entender o que é melhor para cada caso. De uma forma geral, eu preciso saber diagnóstico, saber estadiamento, mas analisar individualmente cada paciente, cada condição, cada estadiamento, aí, cada estado clínico, ele é muito importante para a gente entender qual que é a melhor estratégia que a gente vai tomar e qual o melhor plano de tratamento
a ser seguido. Então a ideia do vídeo é trazer esse conceito para vocês, entender que se você chegou no oncologista com um diagnóstico, ele falou, olha, eu preciso de exames para a gente definir o seu tratamento. É normal, é um procedimento que a gente tem que fazer na prática e é assim que ainda funciona para a gente saber qual a melhor estratégia a ser adotada. Beleza? Se você tem dúvidas com relação a esse tema ou outros relacionados à oncologia, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando e posso também eventualmente trazer isso em um formato de vídeo mais à frente, certo? Mais uma vez queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhe essa informação com mais pessoas, manda esse vídeo para mais gente, ajuda aqui no nosso crescimento. Até o próximo!